Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre o novo pânico do STF. Eu acho honestamente que o STF tá sem saída, eles não têm saída, eles vivem numa bolha minúscula e acho que essa visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos acabou por furar essa bolha. Mas vamos lá, primeiro vamos entender uma coisa, o que está acontecendo? Eles chegaram ao Brasil no domingo e tinham ali um roteiro do que eles das reuniões e tudo mais. E qual que era esse roteiro? No primeiro dia eles iriam conversar com o STF, no segundo dia eles falariam com os políticos, a oposição, receberiam as denúncias, os advogados e tudo mais. No terceiro dia falariam com o restante dessa galera, porque é muita gente, e vão embora hoje, dia 14. Só que depois da reunião que eles tiveram com a oposição, principalmente depois daquela foto veiculada da oposição fazendo as denúncias para ele, e ele olhando para a cara do ministro na capa da revista Cruzoé, com aquela história do amigo do meu pai, cara, a cara dele para a cara do Toffoli impagável, só para vocês terem noção. O governo arquitetou ali uma maracutaia e eles conseguiram uma reunião de emergência, onde eles fizeram essa reunião dentro lá de uma área do PSD. Ou seja, o que tem a ver o PSD com isso, pessoal? É o que eu venho insistentemente falando no canal. Quem tá por trás do STF é o Kassab, porque o PT não tem cacife, não tem porte para sustentar um apoio ao que o STF está fazendo. Então o PSD, que é PSDB e PSD mesma coisa, eles estão ali por trás do STF. Eles é que estão por trás do STF, cara. Eles é que dão sustentação, que dão viabilidade, que dão segurança, que mantinham essa bolha do STF fechada. Então o que acontece? Eles fizeram uma reunião de urgência ali na base do PSD, onde foi veiculada a foto, que apareceu Jandira Fegali, junto com a outra deputada lá que foi presidente da comissão de investigação da CPI do 8 de janeiro, entregaram um relatório na mão dele, tiraram foto entregando o relatório, para vocês verem o nível do pânico dessa galera. Mudaram a agenda do cara com uma reunião de emergência que não estava programado, ou seja, para tentar convencer o cara de que teve golpe, de que tem alguma coisa que teve tudo errado, por isso que o STF está protegendo a Constituição, protegendo a soberania do voto popular, né, que escolheu o Lula, ninguém escolheu o Lula, né? Vocês veem pelo evento flopado que o Lula fez, que beira o ridículo. Nem as pessoas que ele convidou foram. É para vocês verem isso aí. Mas pronto, vamos lá, vamos ao que interessa. O que acontece? O Marcos Duval, como eu postei para vocês no penúltimo vídeo, acredito, ou 2 vídeos atrás, ele vem fazendo algumas denúncias. Afinal de contas, a OEA, ela recebe denúncias do que está acontecendo no Brasil já há alguns anos. Só que até então eles não vieram. Mas por que de uma hora para outra eles resolveram vir ao Brasil e tentar entender o que está acontecendo? Pessoal, o Trump cortou o financiamento do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, e tá sancionando uns juízes lá que a galera ideológica, que não tá lá para fazer o julgamento como deve ser. Se vocês escutarem alguma coisa batendo é porque hoje tá ventando muito aqui, e tá frio pra cacilda, meus dedos estão doendo pra caramba. Mas pronto. E o Trump sancionou o TPI, para você que não sabe, ou que não se recorda, o Tribunal Penal Internacional, a Corte de Haia, foi criado ali para julgar, né, os crimes de guerra que aconteceram durante o regime nazi. Então, é uma coisa bem emblemática, né? Tem bastante história no meio disso, mas o Trump tá putaço com essa galera aí que tá só pela ideologia, eles não estão ali pela justiça, né? Porque se tivesse pela justiça, a galera do Brasil tava enrolada, né? Esses manda-chuvas aí, os caciques do Brasil tava enrolado. Mas pronto, com isso o Trump acabou indiretamente pressionando a OEA. Por quê? Porque ele já cortou financiamento a muitas instituições, inclusive retirou os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, pessoal, quem mais injeta dinheiro nessas instituições que são mundiais é os Estados Unidos. São eles que injetam bilhões e bilhões de dólares nessas instituições. E agora Elon Musk à frente do Doge tá ali controlando para onde é que o dinheiro tá indo e com o que tá sendo gasto. E isso é um problema para os globalistas.
Por quê? Porque eles usam essa grana que supostamente era para financiar instituições que deveriam ajudar o povo do mundo, e eles usam em benefício próprio para os seus projetos de poder, né, e controle. Pronto. O Marcos Duval trouxe aí uma reflexão de que, como eles não vieram aqui mandados oficialmente pelo Trump, pode haver ali uma traição, pode haver ali um puxar de sardinha pro lado dos esquerdistas do Brasil, ou seja, eles fazerem um relatório frio, sem eira nem beira, e olha, tá tudo bem com o Brasil, aquilo ali não passou isso não passa de um problema político, que é direita contra esquerda, e supostamente a direita tá perdendo e recorreu aos direitos humanos internacionais e tá tudo bem. O problema são as reações do próprio Pedro Vaca. O cara chegou no Brasil com uma agenda completamente alinhada com o governo. O governo autorizou a vinda dele. Ou seja, o governo Lula que autorizou a vinda dele. Então tava tudo certo, tudo bem, sem problema nenhum. Só que quando o cara chegou ali, até o momento do STF, tava tudo tranquilo. O que foi falado na reunião do STF, ninguém sabe, mas a gente já imagina, né? Que são os heróis da nossa democracia. Inclusive, tinha que fazer uma estátua, né, para Alexandre de Moraes, né? Vamos ver o que a gente vai escrever na estátua depois. Mas pronto. A partir do momento que ele se reuniu com os opositores, é que o bicho começou a pegar. O negócio ficou feio. Ficou mesmo feio. Como vocês podem ver, isso tá saindo em manchetes de todos os jornais praticamente, tirando os de esquerda, né? O Metrópolis não fala sobre isso. Globo News nem pensar. Globo News tá falando lá do preço da batata, preço da cebola, preço da carne e dando base de sustentação ali argumentativa pro Lula botar a culpa nos outros, nunca é culpa dele. Mas isso tá ganhando uma repercussão muito grande e ele deu uma declaração para um jornalista do Metrópolis que estava na parte de baixo lá do prédio, onde é público, vale lembrar, e estão chamando o jornalista do Metrópolis, estão chamando o cara de bolsonarista, sabe, porque ele fez essas perguntas pro Pedro Vaca. E ele perguntou pro Pedro Vaca o que ele achou ali das denúncias que foram feitas pela oposição, e o Pedro Vaca, sem parar de correr ali, porque ele estava indo para outro lugar, ele virou e falou que aquilo ali é muito preocupante. As denúncias são impressionantes, ou seja, nada que o STF tenha falado consegue superar o que ele ouviu ali das denúncias. E realmente eu acredito que sim mesmo. Por quê? Porque, pessoal, o STF tenta justificar essas atrocidades que eles fazem pelos atos do dia 8 de janeiro. Tudo foi a tentativa de golpe. O problema é que a censura imposta pelo STF começou em 2017, mais ou menos. Foi o inquérito das fake news que começou a censurar opositores, pessoas que falavam. Eu lembro que o Nicolas Ferreira teve o Instagram derrubado porque chamou o Lula de ladrão, aí depois voltou, aí depois caiu de novo. Então, tipo assim, não tem justificativa, porque o que eles começaram a fazer foi antes dos atos do 8 de janeiro. E mesmo que tivesse acontecido uma tentativa de golpe, não justifica a censura. Você não pode justificar um golpe contra a democracia com outro golpe contra a democracia. Porque o cerceamento da liberdade é coisa de ditadura, que é o oposto de democracia. Então, o pessoal, isso está balançando tudo. E, cara, é o seguinte, tem alguns rumores aí de que o Trump vai ir ao Brasil, né? Ele vai com uma comitiva ao Brasil. O Trump já taxou o Brasil em 25% o aço do Brasil. E a esquerda fica balangando bem. Cadê os bolsonaristas que tava glorificando lá o MAGA, Make America Great Again, e não sei o que. Pessoal, entendam uma coisa. Ele tá prezando pelo país dele. E ponto. Primeiro a América, depois o resto. Foi o que eu trouxe para vocês aqui, comentando exatamente uma coisa parecida com isso, que é, primeiro o Trump vai organizar a casa dele lá, depois ele vai começar a avançar sobre os outros países. Só que isso está ganhando uma proporção tão grande, e no caso do Brasil, diga-se de passagem, nós temos que agradecer o Eduardo Bolsonaro, né? Que tem feito um trabalho ali em relações internacionais fantástico, tem mantido ali mais por dentro da política brasileira os políticos americanos. E isso é muito bom, porque afinal de contas a gente não tem para quem pedir socorro, porque foi o que eu disse no outro vídeo. Se eles jogassem dentro das regras, nós teríamos como combater, né? Porque se eles estão fazendo errado, segundo as regras, eles estão errados,
dá para combater. Mas eles não jogam dentro das regras. E se eles precisam de uma regra nova, eles fazem em favor deles. É igual a situação da anistia. A anistia vai ser votada na Câmara dos Deputados e provavelmente vai ser aprovada porque já se tem os votos. Vai ser votada no Senado e provavelmente vai passar porque já tem os votos. Só que esse projeto da anistia vai bater dentro do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo já disse que não vai aprovar a anistia. Ou seja, o país está travado. Ninguém faz nada sem autorização do Supremo. E o Supremo é a última instância do Poder Judiciário. Ele deveria estar preocupado em julgar a constitucionalidade. Não é fazer o que ele está fazendo. Aí agora, qual que é a maracutaia? Flávio Dino mexeu lá no vespeiro das emendas. Tá certo. Tá certo. Se tá errado, tem que cobrar, tem que prender, tem que caçar mandato. Tá certo. Só que qual é o intuito dele? É porque ele é bonzinho? É porque ele é anticorrupção? Não. Não se enganem com isso. Não vale a pena ir por esse caminho. A questão do Flávio Dino é que ele precisa angariar meios de ter os deputados presos na mão dele, para que eles façam aquilo que ele quer, aquilo que o STF quer. Entende? É aquele tal do rabo preso que eu venho falando com vocês praticamente em quase todos os vídeos. Eles precisam ter, o STF precisa de ter carta na manga para lidar com as pessoas, com os parlamentares, entende? Assim como ele manteve ali o Lira debaixo da rédea, assim como ele manteve a maior parte ali da galera do Centrão debaixo da rédea. Por quê? Porque a galera tem rabo preso, mano. Se não tem rabo preso é muito estranho, eu não sei. Eu vou gostar de saber quando tiver uma investigação sobre isso, vai ser muito interessante. Mas, evidentemente, de que tudo não é normal, porque não é possível que as pessoas vejam, os parlamentares vejam tamanhas atrocidades jurídicas e não façam nada. O nosso país hoje é completamente descredibilizado no exterior, completamente descredibilizado. O nosso país mantém níveis altíssimos de insegurança jurídica e constitucional. Então, eu não sei o que o Lula espera com isso. Em relação à taxação, o Trump deixou claro que enquanto o Brasil taxa os Estados Unidos em 18% em determinada coisa, os Estados Unidos taxa 2,5%, 2,5%. Ou seja, tudo vai ser recíproco. Se é 2,5%, é 2,5%. Se é 18%, é 18%. Se é 10%, é 10%. Como a Índia que taxa os Estados Unidos na importação de um determinado negócio lá, que me sumiu o nome, se for, mas em 100%. E ele vai taxar de volta a Índia em 100%. A diferença entre o governo Trump e o governo Lula, nesse quesito, né, porque as diferenças são muitas, não tem nada igual. Mas pronto, nesse quesito é que o Trump tá taxando os outros países. O Lula taxa o povo. O Lula taxa o próprio povo. E ele não se cansa de aumentar cada vez mais tributos, impostos e tudo que ele puder para sustentar, por exemplo, as diárias, né, da Janja aqui na Itália de 24 mil reais. Ou seja, cara, eu duvido que seja só 24 mil reais, tá? Honestamente, eu duvido que seja 24 mil reais, porque aqui é euro e eu sei quantas coisas custam por aqui, por acaso. Então, eu duvido muito que seja 24 mil reais, mas pronto. Outra coisa, a Janja se reuniu lá para falar sobre, segundo ela, né, a Aliança Global pela Fome. Cara, esse Papa, mantenham distância dele, porque esse cara aí, ele de Deus, ele não tem nada. Nada. Enfim, pra gente finalizar aqui, o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, tá em iminência de ser extinto. Por quê? Porque se eles não eliminarem o viés ideológico do Tribunal Penal Internacional, os Estados Unidos vai retirar o financiamento em dólares por trás do tribunal, ou seja, vai fechar. Então, como vocês já sabem, por isso que os Estados Unidos é tão importante, porque eles estão sempre enfiando dinheiro em tudo quanto é parte possível para ter uma parte ali de controle, né? Agora, eu espero bem que eu espero ansioso pelo relatório do Pedro Vaca, que eu quero ver o que ele vai dizer. Agora nós temos duas possibilidades. A primeira, ele vai passar pano pro que tá acontecendo no Brasil e vai ficar por isso mesmo em relação ao EA. O Trump provavelmente deve vir ao Brasil ou enviar uma comitiva ao Brasil, pronto, e depois tomar as decisões dele para lá, ou
ele pode realmente fazer não um relatório, mas um cometa que vai cair na cabeça do governo brasileiro e tudo pode virar assim, ó, blum, dá uma cambalhota, cara, violentíssima ainda pro governo brasileiro. Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. Eu venho trazendo mais informações para vocês ao longo do dia de hoje. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para informar aí os seus amigos a ficarem por dentro das situações. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!